Bom, essa sem dúvida é a exposição no maior e tal, pelo menos a mais ambiciosa no ponto de vista de dar cabo de todas as categorias, todas as vertentes e principalmente de obras que às vezes até as pessoas que estão montando não entendem porque estão montando aquilo. E isso foi muito difícil em alguns lugares no Brasil, ou o produtor quer economizar no material, enfim. Uma coisa que o Neville falou, ele também citou agora de novo, é a questão da instituição não estar preparada, da sociedade não estar, aquela obra está muito à frente. Então isso até hoje acontece às vezes. No Brasil isso aconteceu algumas vezes somente nas obras externas. Do outro ponto de vista logístico, realmente você ter obra espalhada na cidade inteira é muito difícil. Também você tem que dar um desconto para esse produtor, para quem quer que seja vai montar a obra, porque o cara tem que se desdobrar em 1000 e às vezes acho que vai ser mais fácil do que realmente é. Eu, quando me disseram que ia ser montada em 10, menos de 15 dias essa exposição aqui, eu pensei assim, isso não vai dar certo. Eu vim me preparando assim muito para o pior. E fiquei muito impressionado com a disponibilidade da instituição, o entendimento da instituição, das pessoas, todas as pessoas envolvidas no processo para lidar com a obra, né? Você ter um chão de granito e você poder jogar areia, entendeu? Os caras iam falar no Brasil, não, peraí, vamos forrar tudo agora. E aí você gera mais gasto em tudo isso e de repente não precisava forrar o chão, entende? Realmente o museu, ele tem que estar preparado para a arte contemporânea. E aqui eu acho que está bem preparado. Preparado não só no equipamento, na luz, mas preparado no espírito, né? Preparado para entender a obra que você vai construir. Isso foi muito importante. E, do outro lado, também a maestria dos artífices, como o Fernando gosta de dizer, eu acho incrível, porque realmente, se não fossem eles, essa obra daí, o PN14, nunca foi tão bem montada. Assim, a carpintaria, o chão, tudo é feito, e se não tivesse toda essa maestria para fazer, realmente não seria a mesma coisa, porque eu já vi ela mal montada e é um horror. Assim, lógico que é emocionante toda vez que a gente monta, e você tem sempre uma coisa diferente, enfim, é uma outra experiência, mas é muito gratificante quando a gente fica satisfeito com a montagem de uma obra e vê que realmente ela funciona, né? Isso o Fernando também falou do educativo, essa parte toda. Eu acho super importante ter o educativo para mediar a coisa, para explicar. Agora mesmo eu estava lá embaixo, a pessoa ia entrar e não sabia se entrava ou se não entrava no PN1, e a menina chega e fala, não, entra, vai tal. Isso é fundamental também as pessoas que estão em volta entenderem qual é essa função, porque é fundamental elas estarem ali para dar um incentivo realmente, mas é lógico que a exposição e a obra principalmente ela tem isso, se você monta ela direito ela fala sozinha. Então tem muito essa história de dizer que não sei, se não soubesse o contexto a pessoa não vai entender, mas bota uma criança no Éden, na Tropicália, ela vai entender, vai brincar com a areia, vai pisar na água, vai entrar na palha, se souber ler vai ler o livro, enfim. E se não souber vai ficar olhando. Mas é incrível isso. Então quando você dá a oportunidade mesmo de que a obra aconteça, né? Às vezes as pessoas criticam muito, porque falam que é reconstrução e que é póstumo e tal. O fato é que a obra ela foi muito bem documentada, o projeto é perfeito, você tem tudo. Então, se você tem todas as partituras e as notas, por que você não vai tocar a música, você não vai montar a obra? Porque a partir daí, realmente, você vai poder dizer se essa obra foi válida ou não, montar essa obra, se ela acontece. Só nessa hora, principalmente nessa obra que precisa do público e tal, fica muito vazio a gente discutir sobre uma obra só em cima de ideias. Então, essa exposição, toda vez que a gente monta, e aqui realmente eu acho que foi a melhor montagem, tanto interna como externa, e embora tenha sacrificado, porque eu gosto muito de colocar, como a gente colocou, espalhar tudo como em Belém, ou em São Paulo, você tinha o Nas Quebradas no Teatro Oficina, que é um lugar de teatro experimental, que é um lugar que tem uma coisa incrível de criação coletiva. É muito gratificante, é uma outra história, mas você vê ela bem montada aqui, você vê o PN14 perfeito e acontecendo interações como aconteceram
E se vocês vierem aqui em volta das entre 5 e 6 horas da tarde, você vai ver que bate uma luz lá e cai em cima da obra. Quer dizer, a obra também ela conversa com o tempo, com o meio ambiente, com a luz, com o sol, com o vento. E se a gente nunca tivesse montado, enfim, nunca ia a gente poder ver esse tipo de fenômeno que nem aconteceu aqui, que parecia um negócio que foi totalmente planejado e foi em função da luz, mas a gente não sabia desse reflexo. Quer dizer, é uma coisa que a gente só pode ter esse prazer se fizer. E aqui foi muito bem feito. Então acho que uma coisa compensou muito a outra. E ao mesmo tempo, embora a gente esteja em volta, a gente está fora do museu, a gente está no tempo, a obra está suportando. Deu a chuva outro dia, aí, um temporal, pensei que estava no Rio de Janeiro, fiquei preocupado, cheguei aqui no outro dia de manhã, estava tudo inteiro, tudo intacto. Eu falei, tá tudo certo. Essa é a 5ª versão dessa exposição. A primeira foi aberta em São Paulo, foi em 2010, Sérgio? Em 2010. Em 2010 ela inaugurou em São Paulo, depois ela foi para o Rio de Janeiro, depois para Brasília, depois para Belém do Pará, na Amazônia, e essa é a primeira itinerância internacional dela. Todas as pessoas que trabalham com exposições sabem que uma mesma exposição, quando é montada em espaços diferentes, em períodos diferentes, ela é a mesma e é diferente. Seja porque colecionadores que emprestaram para a primeira versão não vão querer que suas obras fiquem ausentes de suas coleções por um período muito extenso. É claro que aqui nós temos o acervo pertencente ao projeto HO. Esse está sempre disponibilizado, mas obras de alguns colecionadores que participaram de algumas das edições não participaram de outras. Então, é a mesma exposição e não é. Isso é uma coisa importante. Quando nós pensamos a exposição, quando nós estávamos no início da exposição, houve aquele incidente, que foi o incêndio, que felizmente hoje está redimensionado. Isso foi numa noite de sexta para sábado, e quando chegou na segunda, o Cezinha me ligou e disse assim, vamos fazer? Eu disse assim, vamos. Tomamos essa decisão. Isso foi em outubro, se eu não estou enganado, e em março ela abriu em São Paulo. Nós tivemos um período muito curto, mas fizemos, e o tempo todo nós percebemos que, porque, enfim, eu não vou falar dos meus colegas, mas muitos curadores gostam de repropor questões sobre questões que um artista como Hélio soube tão bem elaborar e transformar. E nós vimos desde o início que havia uma relação quase que indissociável entre os escritos do Hélio, a importância dos escritos do Hélio e o seu próprio trabalho, quase como se fosse uma espécie de trança, ou sei lá, de centauro, metade reflexão, metade produção, e percebemos que o Hélio seria o melhor guia de seu próprio trabalho. Daí foi feita essa pesquisa. Evidentemente, os textos dele são muito mais complexos e numerosos, eles estão aqui no livro que foi lançado. Nós tiramos excertos desses textos, mas procuramos fazer com que eles se referissem não só a obras pontuais, então existem textos sobre meta-esquemas, sobre núcleos, sobre penetráveis, mas existem também textos mais abrangentes, né? O trabalho, por exemplo, do Cosmococa, é importante falar dessa cooperação do Neville com o Hélio, né? Também teve seu texto, né? E nós preferimos que a exposição tivesse, sem nenhum desprezo pelo trabalho educativo dos museus, onde as pessoas sempre se empenharam, mas numa certa medida num momento em que não haja uma visita guiada e tudo, aquele que tiver paciência, porque há uma dificuldade muito grande hoje em dia. Quando o Neville fala do artista e tudo, nós nos esquecemos de uma coisa que é importante também, que o público adquiriu certos hábitos.
O público, às vezes, espera da palavra do mediador a chave de ignição para a sua compreensão do seu trabalho, como se ele não tivesse capacidade de sozinho navegar e propor questões a respeito do trabalho. Então, para aqueles que precisam disso, o próprio Hélio está ali a falar sobre o seu trabalho junto com suas obras. Esse foi o conceito inicial da curadoria e isto se manteve nessas 5 edições. Isso é fato, é inegável. A cada vez que a experiência foi acontecendo, nós aprendemos com ela. Não só pela relação entre nós e os espaços, entre nós e as instituições que acolheram o trabalho, as pessoas que trabalharam conosco, e isso faz com que a experiência seja uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista curatorial, porque a curadoria ela desempenha uma função ativa, sem dúvida nenhuma, mas não absolutista no sentido de assim foi estipulado, assim será, porque ninguém tem esse poder. Todos nós sabemos que qualquer pessoa que possa deambular junto com o trabalho de um artista, pegando o conceito de delírio ambulatório que o Cezinha fala, que ela pode extrair experiências interessantes, noções e que não há uma única verdade, nenhuma única posição a respeito da obra de quem quer que seja. Tá? Então foi uma experiência interessante nesse sentido e eu particularmente considero que a experiência mais bem sucedida de todas é essa que fizemos no Museu Berardo. Eu estava pensando outro dia, o Museu de Brasília foi muito interessante porque como ele não parece um museu, parece a casa dos Jetsons, dos Flintstones, não dos Jetsons, assim, ele é redondo, mas ele permitiu que todas as instalações, todos os penetráveis pudessem ser vistos simultaneamente de um andar de cima. Criou um efeito muito, muito interessante. Mas ainda assim eu acho que se nós considerarmos o percurso da exposição, por exemplo, o edifício do Itaú Cultural em São Paulo, não tem um bom espaço, o pé direito é baixo, a sala mais alta tem a altura dessa aqui, um pouco mais. Os relevos espaciais, imaginam, tinham que cair de uma altura como essa, eles não puderam flutuar como eles flutuaram aqui, por exemplo. No Rio de Janeiro, no Paço Imperial, é um palácio que era a sede dos vice-reis portugueses, bonito, antigo, mas enfim, também a arquitetura não foi concebida para esse tipo de coisa. O de Belém do Pará também é um prédio do século XVIII, né? E assim, ao chegarmos aqui, chegamos a um museu que tem um espaço amplo e tudo isso. Você fala de uma contradição entre o conceito da exposição, o museu é o mundo, né? E a mostra aqui, quer dizer, essa tensão é ineliminável. Mas uma pessoa, uma pessoa aqui, uma senhora portuguesa que estava aqui no dia da inauguração, falou uma coisa que me deixou super feliz. Ela disse assim: vocês conseguiram trazer o mundo para o museu. Ou seja, ela inverteu o conceito, porque o Hélio, quando diz museu é o mundo, é claro que o que ele está querendo é romper com o quadro institucional, com esse engessamento que Neville mencionou aqui. Mas como fazer isso? Né? Já que a obra se tornou uma obra, ela é um patrimônio, ela tem que ter um cuidado, digamos, mediado por um saber museológico. Essa tensão é ineliminável. Muitas vezes, para alguns puristas, eu digo, olha, chega ao Louvre e peça para beber um vinho num cálice romano, porque ele foi feito para beber, você está vendo na vitrine, não pode usar. Então, essa tensão existe. Mas eu acho que o que essa senhora me disse me deixou plenamente satisfeito. Vocês trouxeram o mundo para o museu, o que, no fundo, mostra que a traição foi a menor possível e é o que um curador deve procurar fazer quando ele trabalha em relação a uma obra que ele respeita.
significativa essa pergunta, porque em março do ano que vem, daqui a 6 meses, completa 40 anos que foi feito a Cosmococa. Começamos no dia 13 de março de 73. Então, as situações, a contextualização, o tempo, aquela época, o que acontecia, é muito importante, não é? Estava o Hélio em Nova York, ele foi para lá, ganhou uma bolsa da Fundação Guggenheim, não é? E a bolsa acabou e ele continuou. O nosso encontro foi baseado no fato de eu fazer cinema e ele fazer artes plásticas. Nos conhecemos quando fiz o meu primeiro filme, que foi proibido. E jamais exibido, e censurado, e interditado. E o Hélio veio junto com o Ali Salomão, mais 3 pessoas, na cabine do laboratório para ver o filme. E naquela mesma noite fomos para a casa dele e começamos a falar de cinema e arte. E decidimos fazer um trabalho em conjunto. Um trabalho que fosse capaz de unir artes plásticas e cinema. Daí veio a ideia do quase cinema. Mas até a ideia acontecer, passaram-se 2 anos. E a gente ia falando, pensando, e a decisão que tomamos em conjunto foi a de fazer uma coisa que ninguém nunca tivesse feito, que a gente nunca tivesse visto e que ainda fosse uma coisa totalmente inédita. Por isso era difícil, era um desafio. E daí veio então a Cosmococa feita em Nova York. Éramos autoexilados. Não havia liberdade na ditadura militar brasileira para se fazer qualquer coisa. Você não podia nem falar, você não podia nem escrever. Se você falasse alguma coisa como movimento das massas, ou socialismo, ou reivindicação social, qualquer coisa, você era preso, torturado, encarcerado, processado. Enfim, buscávamos uma experiência que pudesse juntar essas 2 coisas. Daí veio a Cosmococa. Isso em março de 73 até outubro de 73. E por mais espantoso que pareça, a primeira vez que foi montada uma Cosmococa foram 22 anos depois, uma obra. Outras obras demoraram 30 anos. E algumas delas só vieram a ser montadas agora 35 anos depois. Por isso que acredito que essas obras ainda estejam muito atuais, acredito que estavam avançadas no tempo e no espaço. Mas é muito difícil explicar, mostrar, colocar como você pode suportar uma obra que você só consegue mostrar 30 anos depois. As fotos da Cosmococa demoraram 30 anos e fizemos a primeira exposição de fotos exatamente 30 anos depois, no dia 13 de março de 2003, inteirou 30 anos. O que acontecia naquela época? Como eram as galerias de arte? Como era o mercado de arte, como era a postura do artista, não é? Nada disso era tão importante quanto fazer a obra, quanto buscar aquela ideia que chegamos em comum, que é a ideia da intervenção espacial. Isto aqui é um espaço, e nós vamos fazer uma intervenção espacial aqui. Nós vamos fazer aqui um quase cinema. Nós vamos romper, como que o Fernando disse ali, com a tela. Nós vamos romper com a tela, vem de onde? Do palco italiano. E nós vamos buscar, então, fazer
uma série de projeções com trilha sonora, com conceito, com tema, em 2 telas, em 4 telas, em 5 telas, nas paredes e no teto. Desta forma, rompendo com a linguagem tradicional do cinema, porque o cinema é imagens em movimento. Imagens em movimento cria o cinema. Criamos imagens fixas, que são os slides, fotografias, em movimento. Você projeta lá, aqui, 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 aqui. Uma precede a outra. E dessa forma, você cria uma linguagem de imagens fixas. Você cria uma trilha sonora. Essas imagens têm um conceito. E, principalmente, você altera o ambiente. Você quebra a relação espetáculo-espectador. Você propõe que ela não exista mais, que exista uma integração total. Criamos um ambiente onde o participador pode ficar deitado, sentado, de costas, de lado, da forma que achar mais conveniente. Há 40 anos atrás. E o que aconteceu foi uma rejeição muito grande por todas as pessoas que tiveram acesso a essa obra, como a obra em geral que esse artista propunha. Portanto, o testemunho que eu posso dar aqui é que, para a gente, o mais importante era ter conseguido esse conceito, era ter conseguido elaborar essa obra. A possibilidade de criar uma obra diferente de tudo que existia naquela época foi muito forte. Foi uma coisa que influenciou todas as obras depois e que veio no movimento natural das obras do Oiticica também. Portanto, quando você fala, não, demorou 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e o Hélio morreu 7 anos depois. Então, isso explica também o detalhamento total e absoluto de cada obra, de cada coisa, de cada detalhe, que é o caos organizado, que é também o artista e a premonição da morte, porque ninguém espera morrer com 42 anos. Ninguém pensa nisso, não é muito difícil. Mas o detalhamento minucioso dessa obra, todos os detalhes, essa caneta, esse copo, essa garrafa, esse pedaço de papel, esse giz, essa substância, esse pigmento branco, aquela tela, essa régua, esse compasso, esse canivete, essa nota de $1, $100, tudo está anotado, tudo está escrito, tudo mostra uma concentração e um amor total ao trabalho. O que dava mais alegria era poder realizar o trabalho. E a primeira vez que fizemos os slides, mandamos para o laboratório, fomos lá no outro dia buscar, tiramos do envelope, olhamos na luz do sol, foi uma alegria muito grande. Falo com uma pessoa, como artista, digo, mas ficou melhor do que a gente imaginava, ficou melhor do que a gente pensava. E era realmente mais importante do que tudo aquilo, o fato de ter ficado tão bom. E depois o milagre de ter resistido há 30 anos, não é dentro de uma caixinha, os slides. Neville, os anos 60 e 70 em Nova Iorque estão habitualmente associados também a uma ideia de grande efervescência e nós podemos pensar em referências como os protagonistas da Jet Sundance, do Jet Sundance Theatre, como Evan Reiner, Steve Paxton, os colaboradores, os artistas visuais que colaboravam com eles, como Koschenberg e o Morris. Estamos a falar de manifestações de fluxos, estamos a falar das intervenções arquitetónicas
e que fogem e da arquitetura também, ou seja, que também questionam o que é a arquitetura do Gordon Matta Park. Estamos a falar da Valley Export, também a fazer as suas intervenções performáticas, ao Laurie Anderson. Portanto, manifestações em que nós se calhar podemos encontrar alguns pontos comuns, algumas pontes com que o Elliot Sica estaria também a desenvolver. Porquê é que acha que houve resistência ao vosso... Eu sei que a vossa situação também é visível e era diferente. Porque aceitaram tudo aquilo e foram resistir logo a gente. Não, vocês não. Todos podem, todos fizeram, todo tipo. A Valerie, que você falou, Valerie Export, usava o corpo como obra de arte, não é? A nudez, e aquilo era maravilhoso. A Laurie Anderson fazia iniciativas incríveis da música. Allen Ginsberg, não é? Tudo acontecia naquele tempo. Andy Warhol, novas ideias, uma efervescência cultural muito grande. Mas, e essas pessoas estavam, o fluxo, foi uma coisa espetacular, uma manifestação muito forte também. Conheci pouco do fluxo, conheci mais o fluxo depois, entendeu? Mas grande manifestação de liberdade. Eu acho que o que aconteceu nos anos 60 é o que vai acontecer agora no mundo. A liberdade voltar, as ideias voltarem, a efervescência voltar, os artistas virarem artistas outra vez, os artistas poderem criar, poder inventar, poder ter paixão, poder ter ideias, não ficar procurando no computador uma boa ideia ou copiar aquilo ou aquilo, buscar, não é, ser realmente artista. É isso que o mundo espera dos artistas. E aquele tempo era assim. E isso foi muito bom para nós. Mas eu acho que a gente foi um pouco além. Quando na Cosmocópia, e o próprio Hélio, era muito difícil escrever alguma coisa, era muito difícil expor, era muito difícil mostrar, apesar de toda essa modernidade. E trabalhamos também com substâncias perigosas, não é? Como foi o caso da cocaína. Então, todas essas coisas, esse mesmo mundo modernista, este mesmo mundo maravilhoso que se desenhava ali, e que não chegou a acontecer, esse mesmo mundo era cheio de ditaduras, de crimes, de pós-guerra, de corrupção, todas essas coisas. Mas esse mesmo mundo tinha uma herança de autoritarismo muito grande em qualquer lugar. Esse mesmo mundo tinha um conceito de moralidade que você pode ver através do cinema americano, por exemplo, não é? Tem um conceito de censura. O que é o cinema? O cinema é assim, olha, isso pode, isso não pode, assim não vai ser, assim não é, é mais claro, é mais escuro, o tempo é esse, não pode passar desse tempo, não pode fazer desse jeito, não, assim não vai dar certo, eles não vão querer. Então é arte cativa, não é arte livre, é arte cativa. Isso aqui, ó, cheio de coisa, arte industrial, arte toda a reboque. Mas a arte também é um pouco cativa, não é? O mercado, as galerias, tudo isso já começava a acontecer com muita força. O que é mais importante? Fazer um trabalho que vai vender rápido e você vai ser aclamado, porque a burguesia compra o mais fácil. O mais difícil ela só compra 100 anos depois. Entendeu? Mas, dessa forma, a sua pergunta, por que não? Por causa de tudo isso que eu estou falando. Porque também existia, dentro de toda essa modernidade, de coisas maravilhosas que éramos totalmente favoráveis, existia também algum tipo de barreira e dificuldade para um outro tipo de gente que não pertencia àquela sociedade etnocêntrica. E essa coisa
prevaleceu. Eu também acho espantoso demorar 30 anos para mostrar uma foto, fazer uma exposição. Por quê? Porque você pegou e usou a cocaína como o pigmento branco. Como é? Temos aqui, né, a gente pode pregar esse guardanapo nesse papel, isso aqui vira uma obra, né? Uma obra. Põe um quadro e vira lá e vai dar certo. Agora, e você pergunta, mas de onde veio esse vermelho? Você tirou sangue da tua veia, jogou aqui e conseguiu esse vermelho? Não. De onde vem o pigmento branco? O pigmento branco faz parte do que realmente a obra de arte é. A obra de arte é transformação, transfiguração. Ela se transforma, ela se transfigura, ela muda e também transmutação. Aquele branco usado por aquela substância se transforma numa cor. Da mesma forma que a roda de bicicleta vira uma obra de arte, vira um objeto de arte, e inúmeros exemplos estão todos aí. A obra do Hélio é uma prova disso. Há também um moralismo muito grande, há também uma coisa temporal, as leis de hoje, as leis de ontem, as leis de amanhã. Certas coisas não podem ser feitas porque é contra a lei. Mas o artista, ele não pode ser temporal, porque o que é proibido hoje será livre amanhã, o que é livre hoje será proibido amanhã. Então, eu acho que a arte não pode seguir essas regras. Por exemplo, no princípio do século nos Estados Unidos, tomar cerveja era proibido e você era preso, julgado, ia para a cadeia, beber, não é? A lei seca. E comprar cocaína e usar era livre, era possível. Então, o artista tem que seguir essas leis? Não. O artista não pode trabalhar com a burrice do Estado, com a estupidez do Estado, com a arrogância do Estado, com a hipocrisia do Estado, com a hipocrisia da sociedade. A sociedade espera do artista liberdade. A sociedade espera do artista que ele passe uma ideia e um conceito de liberdade, porque a arte é para isso. A arte também é para libertar as pessoas de si mesmas. A arte traz dentro dela mesma o questionamento da alma. Tudo isso, então, eu vejo como resposta para essa pergunta. Por quê? Mas nós lutamos muito. Mas existem e existe ainda hoje todas essas dificuldades. É que a gente vive num momento muito, assim, num momento de que não vamos criar problema, vamos ficar tudo certo, não vamos falar as verdades, vamos vender as obras, que é melhor do que ficar criando todos esses problemas, né? Colocando todas as questões. A arte vive muito isso. Hoje, a arte também, com as suas galerias, com as suas feiras, com a participação do Estado, muitas vezes está aprisionada. Muitas vezes, o mau artista que tem uma galeria passa por um grande artista. E muitas vezes o bom artista que não tem galeria não vale nada, não é? Ele sofre, ele chora, ele fica desempregado, ele passa pelas maiores humilhações e privações. Isso é arte hoje, como tem sido nos últimos 2000 anos. Nós temos que ver, por exemplo, as galerias têm crescido muito e o poder das galerias sobre a arte é totalmente questionável. Essa coisa tem que ser colocada também. Os curadores têm crescido muito e o poder dos curadores sobre a arte é totalmente questionável também. Nós temos um grande exemplo aqui, um trabalho maravilhoso de curadoria. Mas outro dia, em Paris, esse ano ainda, a artista portuguesa Joana Vasconcelos fez uma intervenção no Palácio de Versalhes
E uma intervenção maravilhosa. A primeira mulher que faz um trabalho ali naquele lugar. Melhorou o lugar. Mas ela fez umas botas de panela, fez uma série de coisas. Mas tem uma obra que estava lá também, que era um lustre de 5 metros de altura, um lustre clássico, como esses lustres de cristal. Ela fez o lustre com absorventes íntimos, não é? Que é uma coisa que a mulher usa. E esse lustre foi vetado pela curadoria do palácio. E ele foi levado para um subúrbio de Paris e está lá no espaço 104, para quem for a Paris ouvir a foto. Mas isso não foi no tempo da Maria Antonieta, isso foi no mês passado. Então, a gente tem que olhar como artista. Essa coisa é até estranha, né? Embora a obra está lá muito forte daqui do outro lugar, mas foi inventada assim. E eu acho que foi até por uma outra mulher que toma conta desse espaço. Então, a gente vê que a história se repete. E, como estava dizendo no princípio, só para encerrar aqui, o que a gente espera é que os artistas virem artistas outra vez e parem de se preocupar tanto com cartão de crédito.